Oi, pessoal, aqui é a Lucimara do Consciência na Cozinha e hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu faço a versão sem glúten da focaccia, que é um pãozinho de origem italiana, um pão achatado e tradicionalmente essa receita já não leva nenhum ingrediente de origem animal. Então a única adaptação aqui é trocar a farinha de trigo por um mix de farinha sem glúten. Essa receita é deliciosa, é um pão super aromático e leva bastante azeite, leva ervas. Tenho certeza que vocês vão amar e vão conseguir fazer porque é muito fácil. Então, bora lá para a receita. Então, nós vamos começar fazendo um mix de farinha sem glúten que vai substituir o trigo nessa receita. E eu vou explicar brevemente a função de cada ingrediente aqui, para quem está iniciando agora no universo das receitas sem trigo, né? Para começar a entender como que funciona essa substituição. Então, a farinha principal que estava no bowl, que é a de maior quantidade, é a farinha de arroz integral, que vai trazer estrutura para a massa. Depois eu acrescentei a fécula de mandioca, que pode ser também o polvilho doce, tem a mesma função, que vai trazer mais maciez e elasticidade para essa massa. Depois eu coloquei aveia em flocos finos, que vai trazer fibras para essa massa, né? E essa fibra ajuda na retenção da água, o que contribui para um miolo mais úmido. Depois eu acrescentei um pouco de sal e o pozinho amarelo que eu acrescentei por último é a goma xantana. Ela serve para imitar a função do glúten nas massas que não vai trigo, né? Ela age como um agente de liga, ou seja, ela vai juntar todas essas farinhas que a gente acrescentou para trazer estabilidade para a massa, elasticidade e também para ajudar na retenção da umidade. Isso vai impedir que essa massa fique seca e que esfarele com facilidade, né? Então eu dei uma prévia misturada nessas farinhas e antes de acrescentar os ingredientes líquidos, eu vou acrescentar o fermento biológico seco. E essa marca aqui é uma marca que não contém glúten na sua composição. Esse pacotinho de fermento vem com 10 gramas, mas eu já tinha usado um pouquinho dele, então eu não usei o pacote todo. Mas lembrando que a quantidade de cada ingrediente vai ficar certinho na descrição do vídeo para vocês. Depois eu coloquei o melado de cana, que vai ajudar a ativar o nosso fermento e alimentar ele. Depois eu acrescentei o azeite e comecei a acrescentar a água. Aqui é muito importante que a gente vá colocando a água aos poucos, não coloque toda a quantidade da receita. E essa quantidade que eu coloquei na receita é só uma base, pode ser que você use mais ou use menos do que eu. Depois eu coloquei a massa num pote maior para ser mais fácil de mexer. Aquele bowl estava muito pequeno, né? E voltando na água, é muito importante que a gente não coloque a quantidade de água da receita de uma vez, porque cada marca de farinha, principalmente a farinha de arroz, ela se comporta de um jeito. Tem marca de farinha que absorve mais água do que outras, então nunca coloque a quantidade toda. Eu tinha separado aqui 480 gramas de água, né? Gramas ou ml, e não foi o suficiente, então eu tive que pegar mais água e mais água depois ainda. Então, nunca vai ser a quantidade exata que eu vou usar e que vocês vão usar na casa de vocês, tá bom? O importante mesmo é que fique na mesma consistência da massa que eu vou mostrar aqui para vocês, ou o mais próximo possível, né? Então, sempre vou colocar uma quantidade base de água, mas pode ser que você use mais ou menos. Misture bem a massa por alguns minutos para incorporar bem todos os ingredientes e ativar a goma xantana. E essa aqui é a massa que a gente quer, é uma massa bem úmida, bem pegajosa e ela vai caindo em blocos da nossa espátula, tá? Ela não escorre totalmente, mas também não é uma massa densa. Então, volte quantas vezes você precisar aqui nessa parte do vídeo para conseguir uma massa o mais próximo possível da minha. Agora que nossa massa está pronta, eu vou passar ela para uma forma. Essa massa não precisa fazer duas fermentações, então ela vai fermentar direto na forma. E aqui eu vou usar uma forma de vidro de 20 por 30 centímetros. E eu estou colocando no fundo um silicone que é próprio para forno, para não grudar a massa, né? Mas se você não tem esse silicone, ou se também não tiver
um papel manteiga, pode só untar muito bem a sua forma, que pode ser também uma forma de alumínio ou uma forma de cerâmica, qualquer forma serve. Então, unte bem bastante, né, com azeite e pode polvilhar um pouco de farinha de arroz para ajudar a desenformar o pão. Depois é só espalhar bem essa massa na forma com a ajuda da espátula e a gente pode também molhar essa espátula para ajudar a alisar a massa. E agora eu vou levar a minha massa para o forno desligado para crescer por no mínimo 30 minutos, até ela dobrar de tamanho. Aqui estava um dia bem quente, então ela levou exatamente 30 minutos para crescer. Olha que bonita que ficou a massa. Agora, com o dedo molhado, nós vamos fazendo furinhos na massa. Esses furos são característicos da focaccia. Depois, nós vamos regar azeite por cima. Então, cada vez que seu dedo começar a grudar, você molha novamente para continuar fazendo os furinhos. Depois de fazer os furinhos, nós vamos ligar o nosso forno para pré-aquecer por 15 minutos a 220 graus. E a massa vai crescer mais um pouquinho nesse tempo. Como agora nós estamos pré-aquecendo o forno, então deixe sua massa em qualquer lugar que não esteja pegando vento. Depois que a massa cresceu esses 15 minutos, nós vamos reforçar os furos, molhando os dedos novamente. Geralmente a focaccia leva bastante azeite por cima, né? Um azeite de boa qualidade, extra virgem, também com um pouco de sal grosso e alecrim. Aqui eu vou usar orégano em vez do alecrim, mas você pode usar o alecrim. Só se atente com a quantidade para não deixar amargo, né? Porque o alecrim ele tem um sabor amargo ali se for usado em muita quantidade. Então regue bastante com azeite, principalmente nesses furinhos. Ele vai ajudar a pesar a massa, né? Para o furinho não crescer novamente no forno. E eu vou usar aqui também tomatinhos cerejas, mas é opcional. Só o sal grosso e alguma erva já vai deixar a sua massa deliciosa. Mas eu gosto de colocar os tomatinhos cereja e também pode colocar azeitonas. Enfim, você pode colocar o que achar melhor aí na sua focaccia, que vai ficar delicioso. Agora é só levar a massa para o forno e vai ficar de 35 a 45 minutos, depende do seu forno, ou até que fique dourada por cima. E já está pronta a focaccia, olha que linda. E eu estou usando aqui uma faquinha para desgrudar as laterais. E vocês podem também desenformar ela. Se for desenformar, pode desenformar ainda quente para sair mais fácil. Mas como eu não vou desenformar, eu deixei esfriar na própria forma. A única questão de deixar esfriar na forma é que ela vai criar um pouco de umidade embaixo e vai deixar a massa um pouco mais úmida, mas isso não interfere em nada, ela só fica um pouco menos crocante na parte de baixo. Olha como ficou bonita essa massa, bem douradinha, crocante por fora, úmida e macia por dentro. Ficou muito saboroso, eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita. E se você gostou dessa receita, não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva se ainda não é inscrito para receber as próximas notificações. E olha só minha cara de satisfação, tava muito bom, gente. Um beijo e até a próxima.